Boa tarde a todos. Estamos reunidos na Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Aqui presente o vereador Renato Moraes, vereador Wilson do Povo, vereador Carlos Molina, que é da Comissão de Finanças. Eu solicito a técnica administrativa Débora fazer a leitura da última ata, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 11ª reunião ordinária. Aos 15 dias do mês de março de 2018, às 11 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição e Finanças: Fabrício Oliveira Machado, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes e Carlos Eduardo Correia Molina. A técnica legislativa, Débora Lemes, assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o regimento interno, o vereador Fabrício Oliveira presidiu a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 10ª reunião da Comissão de Constituição, a qual foi aprovada por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Constituição. Após, o presidente colocou em discussão e votação o seguinte parecer das Comissões de Constituição e Finanças. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.249, que torna obrigatório a informação do número de telefone do Fala Cidadão nos cartões de estacionamento rotativo Zona Azul, de autoria do vereador José Maria Silva. As comissões decidiram encaminhar ofício ao Poder Executivo e à empresa responsável pelo estacionamento rotativo, solicitando as seguintes informações: forma de elaboração dos talonários do estacionamento, de forma a verificar se a inclusão do número do telefone do Fala Cidadão geraria ônus, e a quantidade de talonários já impressos disponíveis para uso e o tempo aproximado que durará tal estoque. Por fim, o presidente colocou em discussão e votação o seguinte parecer da Comissão de Constituição. Parecer do relator ao projeto de lei 4.248, que institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Itajubá, de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes com a inclusão de 2 emendas para excluir o artigo 5º, incluir no artigo 3º que as proposições apresentadas com base nas ideias deverão ser de autoria das comissões pertinentes, incluir no artigo 3º que, no caso de apresentação de ideia semelhante por vereador, valerá o primeiro protocolo nesta Casa Legislativa, e incluir no artigo 3º que as ideias apresentadas terão validade de 6 meses. Após esse prazo, sem aproveitamento pela comissão pertinente, a ideia poderá ser usada por outros. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivado nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 15 de março de 2018. Está em discussão, em aprovação aprovada. Eu passo o comando das comissões agora para o vereador Renato, porque vai ser lido o parecer no projeto de minha autoria. Boa tarde, vereador Kleber Davi, presidente dessa comissão, no qual transfere a mim a presidência dessa reunião, em função das diretrizes do regimento interno dessa casa, onde nós faremos então a leitura do parecer do projeto 4278, que é de origem do vereador Kleber Davi. Então, eu gostaria de solicitar à técnica legislativa Débora Lemes que procedesse com a leitura do projeto 4278. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.278. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do vereador Kleber Davi, que visa isentar pessoas portadoras de neoplasia maligna, câncer, da tarifa de transporte coletivo urbano enquanto estiverem em tratamento. Da leitura da propositura, em especial sua justificativa, o seu autor afirma que a ideia desse projeto visou a justiça social e a qualidade de vida para essas pessoas e suas famílias. Afirmou ainda que, em muitos casos, os pacientes precisam de se deslocar por mais de uma vez durante a semana para efetuar seu tratamento, o que torna dispendioso, principalmente nas famílias que não possuem renda elevada. Parecer do relator, da legalidade. Sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular. Da iniciativa. A iniciativa é a fase que deflagra o processo legislativo, e o seu exercício depende fundamentalmente de delegação legislativa. Assim, a iniciativa pode ser vinculada, privativa ou concorrente. A iniciativa privativa é aquela que se confere apenas a um órgão, agente ou pessoa. A iniciativa exclusiva impede o seu exercício por quem não a titulariza. A iniciativa para legislar acerca da isenção de determinada classe de pessoas no transporte coletivo do município é privativa do prefeito municipal, sob pena de afronta ao
princípio constitucional de separação dos poderes. Isto porque trata-se de matéria de cunho eminentemente administrativo, que escapa do alcance do Poder Legislativo, no que toca iniciar o processo legislativo. Ademais, afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, com repercussão no preço da tarifa, que possui nítido cunho orçamentário. Tais relações jurídicas, mantidas pelo Estado, aqui referido em sentido lato, e o particular que explora os serviços de transporte público coletivo são regidas pela Lei Federal 8666. Tal diploma legal do seu turno confere à administração pública a prerrogativa de alterar unilateralmente alguma das cláusulas dos contratos administrativos com a finalidade de melhor atender ao interesse público, porém também garante ao contratado a garantia do equilíbrio econômico-financeiro contratual. Estabelecidas essas premissas, dentro do cenário legal vigente, é certo afirmar que a administração pública pode sim, a seu critério exclusivo e de acordo com a sua conveniência, instituir políticas públicas que impliquem isenção de tarifas dos serviços de transporte coletivo explorados mediante concessão, permissão ou autorização. Todavia, a tal prerrogativa estatal, que desborda inevitavelmente na alteração de cláusulas contratuais ajustadas nos contratos firmados, corresponde o direito do contratado ao realinhamento contratual, de modo a manter-se o equilíbrio econômico e financeiro do pacto. Enfim, o que a lei não autoriza é que se transmita à prestadora do serviço público o ônus decorrente da opção política e social do ente estatal sobre o serviço público de transporte. Daí porque, sendo vedado ao poder concedente simplesmente transferir o ônibus da política de gratuidade de tarifa àquele que, por meio de autorização, concessão ou permissão, explore o serviço público de transporte de passageiros. Deve o poder público prever, ao estipular a isenção tarifária, a fonte de custeio para pagamento de tal incremento da despesa. Ora, dentro dessa perspectiva, é certo que a instituição de política pública que implica em isenção tarifária no âmbito do transporte público de passageiros gera ainda que potencialmente aumento de despesa para a administração pública, eis que terá de oferecer subsídios às tarifas no intuito de reequilibrar o contrato de concessão sob o ponto de vista econômico e financeiro. Nesses moldes, cabe tão somente ao prefeito municipal a iniciativa de propor projeto de lei estipulando a gratuidade no transporte público a teor do quanto disposto no inciso 4º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal e do inciso 7º, artigo 77 da Constituição Estadual. Dentro desse contexto é que o projeto de lei em análise se nos mostra inconstitucional por vício de iniciativa. À vista do exposto, a presente proposição, ainda que louvável no que tange ao seu mérito, padece de vício de iniciativa. Da redação. Em relação à redação, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95, do tipo legal. Foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. Voto do relator. Isso suposto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, há óbice para o prosseguimento da proposição em razão de vício de iniciativa, devendo o mesmo ser arquivado. Câmara Municipal de Itajubá, 13 de março de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Muito obrigado, Débora. O parecer encontra-se, então, no primeiro momento, em discussão. Em votação, aqueles que estão de acordo com o parecer permaneçam como estão. Está aprovado parecer desfavorável ao projeto de lei 4278, de autoria do vereador Kleber Davi. Concluindo, então, eu repasso a presidência desta reunião ao vereador Kleber Davi. Muito obrigado. Obrigado, vereador Renato. Agora a reunião conjunta da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, aqui representada por mim, Kleber Davi, pelo vereador Wilson do Povo e pelo vereador Renato Moraes. Da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, companheiro presidente da Comissão, Sebastião Silvestre da Costa, e o companheiro Carlos Molina. Passamos a leitura do parecer ao projeto de lei 4.264/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da receita, despesa e investimentos realizados com a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública, COSIP, no âmbito do município de Itajubá e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei 4.264. Inicialmente, é importante esclarecer que, nos termos da Constituição, é regra dar publicidade aos atos da administração pública em todo o território nacional, requisito encontrado em diversos dispositivos da atual Constituição. O princípio da publicidade indica que os atos da administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados. Tal desiderato pode ser de fácil compreensão
se observado que constitui fundamento desse princípio constitucional propiciar a possibilidade de controle da legitimidade da conduta dos agentes administrativos, pois somente com a transparência dessa conduta que poderão os cidadãos aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência de que revestem. Portanto, qualquer cidadão possui interesse na solicitação de informações. Nesse sentido, é importante salientar que a administração está obrigada a ser transparente, dando amplo conhecimento público de seus atos. O princípio da publicidade da administração pública abrange toda a atuação estatal. A partir dessa diretriz, diversos outros diplomas também irão nortear todo o ordenamento jurídico nacional, buscando sempre a publicidade dos atos na seara da administração pública. Aliás, em diversos desses atos, a efetiva publicidade será a condição formal de sua validade. No mesmo sentido, importante diploma que dispõe sobre o assunto, qual seja a Lei 12.527, que regula o acesso à informação, estabelecendo os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios com o fim de garantir o acesso à informação. A lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados para garantir o acesso à informação previstos no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 2016 da Constituição Federal. Nesse contexto, o artigo 8º da Lei 2.527 determina que compete aos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso no âmbito de suas competências de informações de interesse coletivo geral por eles produzidas ou custodiadas, dentre as quais se encontra o registro de despesas. De igual teor, o parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que promoveu alterações na lei referente a dispositivos relacionados à transparência na gestão fiscal, determina a liberação em meios eletrônicos de acesso à informação relativos à execução orçamentária e financeira. Em sintonia com todo o contexto até aqui apresentado em âmbito municipal, vige a Lei 3.191, que também dispõe sobre procedimentos e normas a serem adotadas para garantir o acesso à informação na administração pública municipal. Desta sorte, se bem analisarmos, apesar de não ser específica para o projeto tratado no projeto em análise, a divulgação da receita, despesa e investimentos oriundos da COSIP, de alguma forma, já devem estar disponíveis em meio eletrônico, diante do teor do artigo 8º da Lei 12.527, artigos 48 e 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º da Lei Municipal 3.191, além das disposições contidas na Lei Federal 4.320. Enfim, são considerações importantes e necessárias para demonstrar que, atualmente, já possuímos diversos regramentos inerentes à publicidade, transparência e divulgação de informações sob responsabilidade da administração pública. Em muitos casos, faltam apenas bom senso e vontade do gestor em aliar publicidade à transparência, divulgando de forma clara informações relacionadas à execução orçamentária. No caso do projeto de lei 4.264, verificamos que a intenção do legislador é justamente o preenchimento da lacuna existente a um caso específico, seja na divulgação de informações sobre a COSIP, para que o chefe do Poder Executivo realize sua publicação de maneira clara a respeito dos valores arrecadados e investidos, para que, nos termos das normativas vigentes, cumpra não só o papel da publicidade, mas também da transparência na divulgação dos atos relacionados ao orçamento público. Caso seja aprovada, necessariamente existirá uma divulgação com dados específicos referentes à COSIP. Com o feito, apesar de diversos outros regramentos no nosso ordenamento jurídico tratar do assunto de forma indireta, nenhum dispõe de forma clara e direta nos termos tratados pelo autor do projeto de lei 4.264. Assim, não verificamos qualquer óbice legal na proposta apresentada, tratando-se, a nosso ver, de uma suplementação às normativas federais existentes nos termos do artigo 30, inciso 2º da Constituição. Referente à redação do artigo 2º, na sua parte final, sugerimos pequena alteração nos seguintes termos. Artigo 2º. As informações serão disponibilizadas e atualizadas mensalmente pelo setor competente, com exibição dos valores de receita, despesa e investimentos apurados mês a mês, além do acumulado no exercício financeiro. Por derradeiro, independente da viabilidade ou não de sua existência na proposta, apenas destacamos que o projeto não traz qualquer sanção pelo descumprimento da normativa pretendido, que, em tese, poderá causar certa ineficiência em sua aplicação. Voto do relator. De todo o exposto, com a sugestão apresentada, não existindo inconstitucionalidade ou ilegalidade ao projeto de lei 4.264, opinamos pela sua regular tramitação em plenário. Câmara Municipal de Itajubá, 13 de março de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças.
Parecer ao projeto de lei 4.264/2018 está em discussão. Em aprovação, com a presença agora do vereador Jorge Andrade, aprovada. Agora a leitura do projeto de lei número 4.274/2018, assunto: fixa o valor da Bolsa Auxílio para estagiário no âmbito da Câmara Municipal de Itajubá e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.274. Da legalidade. Sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular. Da iniciativa. Não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal. Foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. Da natureza jurídica do estágio a estudantes. De acordo com a Lei 11.788, o estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. O estágio deve visar o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadão e para o trabalho. Dessa forma, o estágio é uma espécie de labor que tem como objetivo fundamental complementar a formação escolar dos alunos do ensino regular formal, dotando-os de prática profissional necessária ao desenvolvimento do aprendizado. O estágio não se confunde com o emprego e, quando oferecido pela administração pública, não se amolda ao exercício de um cargo ou função, tendo em vista que, ao oferecer um estágio, o poder público não deve objetivar a contraprestação de serviços, mas sim contribuir para a formação escolar e cidadã dos alunos estagiários. Ademais, observa-se que o estagiário não tem o direito subjetivo ao recebimento de um salário como contraprestação pelas atividades que executa. Poderá perceber, contudo, uma retribuição chamada bolsa. Portanto, percebe-se que a natureza jurídica do estágio é muito peculiar e atípica, diferenciando-se das formas laborativas existentes. O vínculo do estagiário ocorre por meio de termo de compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com a interveniência obrigatória da instituição de ensino, confirmando a natureza jurídica, social e civil do instituto. Do não cômputo das despesas com as bolsas de estágio no limite da folha de pagamento das câmaras municipais. Por meio do parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição, restou consagrado que as câmaras municipais não poderão gastar com as respectivas folhas de pagamento, incluídos subsídios de vereadores, percentual maior que 70% de sua receita. Da leitura aos dispositivos constitucionais colacionados acima, constata-se que por folha de pagamento deve entender como o gasto total com a remuneração do pessoal das câmaras municipais, incluídos os subsídios dos vereadores. Nesse diapasão, constata-se que o termo folha de pagamento pode ser conceituado como um documento elaborado por todo e qualquer empregador, tomador de serviços, devendo relacionar os nomes de seus empregados, prestadores, o montante individual e total das parcelas remuneratórias e indenizatórias devidas, os descontos legais e voluntários e o valor líquido a que faz jus cada empregador prestador. O conceito firmado acima é facilmente extraído da Instrução Normativa 971 de 2009 da Receita Federal do Brasil, regulamentadora da Lei Federal 8.212, que dispõe sobre o plano de custeio do Regime Geral de Previdência Social e da outras providências. Sobre folha de pagamento, também é pertinente trazer a disposição contida na medida provisória 2158, que estabelece o rol de contribuintes para o PIS/PASEP incidente sobre a folha de pagamento, conforme seu artigo 13. Em complemento à norma citada, é pertinente colacionar o entendimento da Receita Federal do Brasil, proferido em guia de perguntas e respostas, sobre as quais as parcelas que devem compor a folha de pagamento para fins de incidência do PIS/PASEP. Toda a legislação citada, embora situarem-se no contexto normativo previdenciário e tributário, foi colacionada com o intuito de corroborar o entendimento de que o conceito de folha de pagamento abrange exclusivamente as parcelas remuneratórias dispendidas pela contraprestação de um serviço prestado sob vínculo empregatício, que, conforme apresentamos, não abarca a contraprestação devida a estagiário a título de bolsas.
No outro prisma, é pertinente salientar que, para fins de apuração dos limites de gastos com pessoal instituído pela Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme seus artigos 18 a 22, devem ser consideradas as despesas com pessoal ativo, inativos e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis, militares e de membros de poder, bem como as despesas afetas à terceirização de mão de obra que referem à substituição de servidores e empregados públicos, não havendo referência expressa à relação de estágio. Portanto, dentre os vínculos que geram despesa com o pessoal para fins de apuração dos limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, não se inserem aqueles civis oriundos de estágio de estudante. Assim, considerando-se a natureza não empregatícia do estágio, bem como a exclusão dos respectivos gastos do cômputo das despesas com pessoal, nos termos do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, defende-se ser razoável que, por analogia, tais gastos também devam ser excluídos do conselho de folha de pagamento para fins de aferição do limite previsto no parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição pelas câmaras municipais. Seguindo o entendimento acima defendido, temos jurisprudência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Pelo exposto, conclui-se que as despesas referentes ao pagamento de bolsas de estágio concedidas em conformidade com as disposições da Lei 11.788 não são computadas na folha de pagamento das câmaras municipais para efeito da apuração do limite previsto no parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição Federal. Voto dos relatores. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar, nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.274 para sua apreciação e votação. Itajubá, 12 de março de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Jorge Andrade, relator suplente da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei 4.274/2018 está em discussão. Vereador Jorge. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Débora, só um esclarecimento, por favor, Débora. O valor que está estipulado é de R$800. Isso, R$800. R$800. Vai ser só uma questão de uma legalidade, não pode ser um salário mínimo, só um questionamento, porque geralmente em outros lugares, que a gente observa os estagiários, geralmente tem, bom, eu estou falando mais em fábrica, né, que eu trabalhei, é um salário mínimo. Então é só um questionamento, se não pode ser um salário mínimo, legalmente, né? Bom, eu acredito que esse é o acordo quando é estagiário, são valores desvinculados do salário mínimo. Normalmente são valores que não têm nada a ver com o salário mínimo, né? É baseado em número de horas trabalhadas, número de horas dedicadas. Mas, de qualquer forma, quando o projeto for votação, não sei se caberia uma emenda do vereador. Aí teria que discutir o jurídico, né? Isso aí é questão mais um questionamento a fazer, né? Se é legal, aí sim, por que não? Só isso. Tá, ok. Continua em discussão. Em aprovação. Presidente, boa tarde a todos. Eu me abstenho da votação, uma vez que eu sou Autor. Então, tá ok. Está em votação. Aprovado por unanimidade, com abstenção do vereador Carlos Molina. A pauta está encerrada. Agradeço a sua participação dos vereadores da Constituição, da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, o vereador Wilson do Povo, Renato Moraes. Agradeço o presidente da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, companheiro Sebastião Silvestre, Jorge Andrade e o vereador Carlos Molina. Declaro encerrada a reunião de hoje. Muito obrigado, boa tarde.